A noite caía sobre as vastas planícies de Canaã. Abraão, um homem de fé e obediência, caminhava entre os despojos da batalha recém-travada. Ele havia derrotado poderosos reis para resgatar seu sobrinho Ló e agora retornava vitorioso. Mas uma cena inesperada mudaria sua vida para sempre. Ao longe, entre a neblina do crepúsculo, surgia um homem de vestes sacerdotais, irradiando uma autoridade incomum. Seu nome era Melquisedeque, o rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Quem era ele? Como poderia ser um sacerdote do Deus que Abraão servia, se a lei ainda não havia sido dada? O coração de Abraão acelerou ao se aproximar. Melquisedeque estendeu as mãos, segurando pão e vinho. Um gesto profético, repleto de mistério e significado. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, proclamou o sacerdote com uma voz que parecia atravessar os séculos. Abraão, tomado por um profundo senso de reverência, percebeu que este homem não era comum. Ele não havia participado da guerra, mas parecia conhecer os desígnios divinos. Então, sem hesitar, Abraão fez algo inesperado. Do montante de riquezas que conquistara na batalha, separou a 10ª parte e a entregou a Melquisedeque. Não havia nenhuma lei determinando que ele fizesse isso. Então, por quê? O ato de Abraão intrigaria gerações futuras. Ele havia dado o dízimo antes da instituição da lei de Moisés. O que o motivou? Uma revelação divina? Uma prática anterior perdida na história? O encontro entre Abraão e Melquisedeque seria um marco não apenas na vida do patriarca, mas na compreensão do dízimo ao longo dos séculos. Enquanto as estrelas brilhavam sobre Canaã, Abraão sentia que aquele momento tinha um peso eterno. O que havia acabado de acontecer era mais do que uma simples oferta, era um mistério divino sendo revelado. A história do dízimo geralmente está associada à lei de Moisés. Porém, ali, diante de Melquisedeque, Abraão entregou voluntariamente uma 10ª parte de tudo o que possuía. Como ele sabia que deveria fazer isso? A resposta parecia estar enraizada em algo mais antigo, uma prática que antecedia Israel e a legislação mosaica. Alguns estudiosos sugerem que o conceito de oferecer uma porção a Deus já existia nos tempos antigos, mas o dízimo de Abraão não era apenas um costume, ele foi um ato profético, revelando um princípio espiritual profundo. Diferente das ofertas comuns, o dízimo de Abraão não foi dado a qualquer sacerdote humano, mas a alguém misterioso, um homem sem genealogia registrada, sem começo nem fim nos escritos da época. Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo, uma figura que mais tarde seria associada ao próprio Cristo. O autor de Hebreus, séculos depois, ligaria Melquisedeque diretamente a Jesus, apontando que seu sacerdócio era eterno, diferente do sacerdócio levítico, que dependia da descendência de Arão. Se o dízimo era apenas uma obrigação da lei, por que Abraão o entregou antes mesmo da lei existir? Esse ato mostrava que o dízimo era mais do que um mandamento ritualístico. Ele era um princípio espiritual, uma expressão de reconhecimento da soberania de Deus. Naquele momento, Abraão não estava apenas dando bens materiais, ele estava reconhecendo que sua vitória, suas posses e sua própria vida pertenciam ao Senhor. O tempo passaria, e o dízimo se tornaria um mandamento obrigatório na lei de Moisés, mas a ação de Abraão provava que esse princípio era anterior a qualquer mandamento escrito. Era um ato de fé, e não apenas uma obrigação religiosa. O gesto de Abraão ao entregar o dízimo a Melquisedeque não foi apenas um evento isolado. Ele revelava algo mais profundo, o reconhecimento da autoridade divina e o princípio da provisão espiritual. O próprio fato de Abraão ter dado o dízimo voluntariamente, sem um mandamento específico, mostrava que essa prática não era apenas uma regra, mas um ato de adoração e gratidão. Séculos mais tarde, quando Moisés receberia a lei no Monte Sinai, o dízimo seria formalizado como parte do sistema religioso de Israel. Mas a diferença era clara: o dízimo sob a lei seria uma exigência, enquanto o dízimo de Abraão foi um ato espontâneo. O que isso nos ensina? Que o princípio do dízimo não se baseia apenas em um dever religioso, mas em um reconhecimento de que Deus é a fonte de tudo. Melquisedeque, o rei sacerdote de Salém, não pediu nada. Ele apenas abençoou Abraão. Mas Abraão, por sua própria vontade, separou a 10ª parte dos bens e a entregou. Isso demonstrava que o dízimo não é um sistema de troca, onde se dá para receber, mas um ato de rendição diante da grandeza de Deus. É uma forma de reconhecer que toda provisão vem dele.
O fato de Melquisedeque trazer pão e vinho antes de receber o dízimo de Abraão também não era acidental. Séculos depois, Jesus faria o mesmo na última ceia, trazendo pão e vinho como símbolos de uma aliança eterna. Assim como Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão, Cristo se tornaria o sumo sacerdote que receberia a entrega de vidas em sacrifício espiritual. O dízimo, portanto, é mais do que uma prática financeira. Ele é um princípio de adoração, honra e aliança. O ato de Abraão antecipava uma prática que ultrapassaria os séculos e alcançaria até os dias de hoje. Abraão se levantou diante de Melquisedeque, um mistério pairava no ar. A bênção que havia recebido daquele rei sacerdote não era comum, e o coração de Abraão pulsava forte com a percepção de que algo divino acontecia. Naquele momento, ele tomou uma decisão que marcaria a história. Entregaria o dízimo de tudo o que possuía. Mas o que motivou essa escolha? Foi um ato espontâneo ou uma revelação celestial? Neste capítulo, exploramos a intenção de Abraão ao fazer esse juramento e a relação entre seu gesto e sua fé inabalável em Deus. O dízimo que Abraão entregou a Melquisedeque não era apenas uma oferta material, mas um símbolo de submissão e reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo. Essa atitude antecipava a própria noção de aliança que seria estabelecida entre Deus e Israel séculos depois. Como um gesto profético, o dízimo representava a dependência do homem em relação ao Criador e a confiança de que Ele é quem provê. Neste capítulo, abordamos as implicações espirituais desse ato e como ele se conecta com as alianças futuras feitas por Deus com seu povo. O exemplo de Abraão ao oferecer o dízimo a Melquisedeque influenciaria profundamente as gerações futuras. Seu neto Jacó, por exemplo, também fez um voto de dádiva ao Senhor, prometendo-lhe o dízimo de tudo o que recebesse. Como esse princípio se espalhou entre os descendentes de Abraão até se tornar uma ordenança na lei mosaica. Neste capítulo, exploramos a transmissão desse conceito ao longo da história e como ele se tornou um pilar da relação entre o povo de Deus e a adoração verdadeira. O ato de Abraão ao dar o dízimo a Melquisedeque tem um significado que transcende seu tempo. O escritor de Hebreus, no Novo Testamento, faz uma conexão direta entre Melquisedeque e Jesus Cristo, indicando que o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a lei mosaica. Isso significa que o dízimo oferecido por Abraão apontava para uma realidade maior e eterna. Neste capítulo, exploramos como esse ato profético revela verdades espirituais profundas e estabelece um padrão para a relação entre Deus e a humanidade através de Cristo. Ao longo desta jornada, vimos como o dízimo de Abraão a Melquisedeque antecedeu a lei e estabeleceu princípios que transcenderam gerações. Diferente da obrigação legal imposta posteriormente em Israel, o dízimo de Abraão foi um ato voluntário de fé, gratidão e reconhecimento da soberania de Deus. Hoje, muitas discussões cercam a prática do dízimo, mas este episódio nos mostra que, mais do que uma exigência religiosa, ele pode ser compreendido como uma expressão de amor e fidelidade a Deus. Finalizamos com uma reflexão sobre o significado do dízimo para os cristãos e como essa prática pode ser vivida na graça e não sob a imposição da lei. Ei, não saia agora! O próximo vídeo já está na sua tela e nele você vai descobrir revelações incríveis que podem transformar sua visão sobre a fé e a vida espiritual. Então, clique agora e continue essa jornada. Ah, e antes de ir, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Isso ajuda muito a levar essa mensagem para mais pessoas. Te vejo lá!